Fala pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Estou aqui com meu amigo Gabriel. Hoje nosso devocional é um pouquinho diferente. Aqui é o nosso irmão na fé. O Senhor nos apresentou já tem um tempo, é mais um na família do Senhor Jesus e tem sido uma bênção, tem sido um irmão. Inclusive estou aqui hospedado na casa dele e preparou aqui uma palavra para o nosso coração, né? Mas antes disso, você que não se inscreveu ainda no canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho. E todos os dias nós estamos aqui com uma palavra às 6h01 da manhã, trazendo uma palavra para o seu coração. Amém? Bem, Gabriel, o que você preparou aí para nós hoje? Primeiramente, é um prazer receber esse convite aqui, meu irmão. Amém. Eu vejo que a gente tem falado muito nesses últimos dias sobre posicionamento. Perfeito. Então, a gente tem comentado até um pouco sobre, um pouco da minha história mesmo, a minha história de conversão, a minha história de como eu conheci Jesus. Sim. Que é uma história muito diferente da sua. E eu preparei uma palavra aqui, que é uma palavra um pouco forte, mas é uma palavra que traz muita verdade. Então, a gente está lá em Apocalipse 3, que a gente vai ver sobre a carta à igreja de Laodiceia. Então, começa assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então a gente tem refletido muito sobre isso. A gente estava até num evento esses dias, lançamento de um livro, e aí me bateu muito nessa memória aquela pergunta que a pessoa que estava com a gente nos fez sobre como manter uma certa consistência na fé. Sim. E eu acredito que essa questão do posicionamento ela tem muito a ver com a consistência na fé. Então, contando também de um pouco de uma experiência individual minha, eu acredito que a minha consistência na fé veio, de fato, por uma transformação genuína. Então, a partir do momento que... Eu até te falei, né? Que quando eu comecei a ir pra igreja, eu fiquei uns 3 meses ali que eu tava mais ou menos... ia na igreja, etc. Só que a partir do momento que eu tive minha conversão genuína, que eu tive meu encontro com Deus, de verdade eu me senti transformado. Então, não é que eu lutei com muitas coisas. Sim. Eu, basicamente, talvez não tive nem tantos desejos, nem tantos problemas, tantas dificuldades, porque eu me via, de fato, uma nova pessoa. E a partir disso eu escolhi, e para mim foi muito importante, você começou falando aqui sobre os irmãos em Cristo. Para mim um negócio que foi muito claro sobre o posicionamento, que me ajudou nesse caminho, foi escolher eliminar os ambientes que eu não queria estar, escolher eliminar as pessoas que eu não queria andar. Então eu vejo que Deus foi tão caprichoso, né, que eu saí lá da minha terra de Belo Horizonte, estava em Balneário Camboriú, conheci Jesus lá. Então basicamente eu não conhecia nenhuma das pessoas que poderiam me distrair. Perfeito. Então eu não tinha basicamente aquela famosa, né? Queimei as minhas carroças. Então basicamente eu não tinha pra onde voltar. E eu vejo muito isso, que basicamente não tem pra onde voltar. Porque eu até brinco, né? Como que não crê? Isso. Então depois que você vive, depois que você experimenta, depois que a gente entra no Santo dos Santos, como que não crê? Como que volta atrás? Perfeito. E uma coisa importante aí ainda nessa fala, pessoal, é que é muito boa a sua palavra e seu testemunho, Gabriel, porque essa palavra, ela relata o posicionamento de uma igreja que ela achava que estava tudo bem, que estava tudo certo, né? Rico estou, de nada tenho falta. E qual foi o conselho aqui do anjo, né? Na revelação ali para João? Aconselho-te que compres ouros provados no fogo e vestes brancas para que não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírios para que você veja. Então, o que eu entendo disso, de posicionamento? Que o Senhor quer nos levar para uma nova estação, que o Senhor quer nos levar para um novo tempo. E nesse novo tempo não cabe nós vivermos uma vida dividido. Né? Como diz a famosa frase, quem está em cima do muro já é dele, porque esse muro já pertence ao adversário. Então perceba a palavra que ele nos trouxe aqui, ó. Faço questão de ler novamente. Posso ler aqui? Quando disse assim, ó: melhor seria que você fosse frio ou quente, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então isso para mim tem total a ver com posicionamento. Foi essa decisão que você tomou, né? Uma pessoa que vivia numa vida mundana, de práticas mundanas, e o Senhor te alcançou por misericórdia e graça, você decidiu. Eu decido servir a Deus, eu decido andar nesse alinhamento. Então eu acredito que essa palavra é para mudar ponteiro. Por quê? Muitos de nós ainda não alcançamos vitória da parte de Deus na nossa vida, porque nós estamos nos comportando dessa maneira, sabe? Não tomamos uma iniciativa diante de Deus. Veja, se eu quero viver uma vida em comunhão com o Senhor, eu preciso abrir mão de muitas coisas, porque Jesus disse isso: aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então veja, o evangelho é sobre renúncia, o evangelho é sobre entrega, é sobre rendição, e isso é posicionamento. E quanto mais
eu me dou a essa palavra e eu não apenas leio ela, olhe bem para isso, essa palavra é forte, tá? Eu não apenas leio a palavra, não apenas leio, mas eu permito que a palavra me leia. Quando eu permito que a palavra possa ler a minha vida, eu sou edificado. Pode parecer perfurante no primeiro momento, porque eu vou olhar para mim e vou dizer, cara, essa aqui é a minha condição, essa aqui é a tua condição. E aí a gente olha só para o sangue do Cordeiro e entende que só Ele pode nos alcançar. Qual é o convite do Senhor para você nessa manhã? Se posicione diante de Deus. Se posicione no trabalho, se posicione no casamento, se posicione na sua família, se posicione entre os seus amigos, se posicione diante daquilo que não faz mais sentido, para a nova estação que Deus quer apresentar para você. Porque a Bíblia diz por meio de Jeremias que os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Os sonhos de Deus são muito mais altos que os nossos. Mas não tem como nós vivermos a totalidade da bênção de Deus se nós hoje não escolhermos decidir o que nós queremos de fato da nossa vida. Parece uma palavra dura, mas estou falando com você em amor. E coloque amor no que a gente está falando aqui. Né? E eu acho que, além disso, eu vejo que talvez, quando a gente pensa na decisão, a gente pensa no que a gente vai fazer. Sim. Mas eu acredito muito que posicionamento é o que a gente não vai fazer. Boa. Então, Isso é boa, repita isso aí. Que posicionamento é dizer não. Sim. Então você ter clareza de o que você não quer fazer e tomar uma decisão clara disso. Então eu vejo que isso foi um momento que a gente vê aqui na igreja de Laodiceia, e um negócio que me pega muito é sobre quando ele fala para colocar colírios nos nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que ainda a gente não vê. Sim. E a gente percebe, eu venho percebendo cada vez mais durante a minha jornada espiritual, que tem muitas coisas, muitos pecados, muitas coisas que eu não sabia sobre mim, que Deus parece que vai revelando. Que Deus parece que vai colocando você em momentos, em vales, para que isso se revele. E eu percebo que esse dizer não foi o que me fez ter consistência, assim, nesse processo, e que tomara que continue assim por muito. Perfeito, eu creio nisso, né? Veja, o Senhor trouxe uma palavra para Moisés e disse assim: eis que coloco diante de vós o monte Gerizim e o monte Ebal. O monte Gerizim é o monte da bênção e o monte Ebal é o monte da maldição. E aí o Senhor aconselha o povo: escolham o monte da bênção para que vocês vivam. Eu acredito que essa palavra permanece ressoando aos nossos corações num tempo da graça de uma forma diferente, mas o Espírito está falando conosco essa manhã, né? Escolham o monte da bênção para que vocês vivam. A palavra de Deus diz, Mateus 7, se não me falha a memória, que o vosso pai, sendo mau, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, né? Porque se os vossos filhos pedirem um pão, vocês vão dar uma serpente, né? Pedindo um alimento, vocês vão dar uma pedra, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então sim, existe bênção de Deus para ser derramada na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Existe novidade de Deus sobre a sua vida, porque é bíblico. Todo aquele que serve a Deus vive em novidade de vida. Mas você precisa se posicionar, adotar essa nova postura, sabe? Uma postura de filho, não de uma pessoa que vive como órfão espiritual, para que você possa viver a totalidade de todas as promessas da palavra de Deus na sua vida. Amém? Bem, caminhamos aqui para quase 8 minutos, né? Amém. Mas eu estou feliz de você estar aqui, Gabriel, nessa manhã Isso. conosco, trazendo uma palavra de edificação, contando um pouco do seu testemunho. E se vocês gostaram desse formato, escreva aí embaixo, fala também que a gente quer trazer mais pessoas aqui para compartilhar essas experiências. Espero que você tenha sido edificado e lembre-se, clica no botãozinho aí, manda para os amigos, para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, porque eu acredito que é chegado um tempo de posicionamento. Amém? Existe muita coisa nova que você vai viver depois que você se posicionar diante do Senhor. E como é que você pode fazer isso? Através de uma oração. Então peço licença a você para fechar seus olhos onde você estiver agora, e eu quero orar por você. Pai, nós oramos nessa manhã por clareza espiritual sobre a vida dos teus filhos. Senhor, eu quero crer que o Senhor não nos trouxe essa palavra em vão sobre posicionamento. Eu oro nessa manhã, Senhor, para que toda artimanha do adversário caia por terra. Eu oro para que o teu povo tenha a clareza do teu espírito, para que o teu povo tenha a visão do teu espírito. Eu oro nessa manhã, Senhor, por um colírio espiritual. E eu te peço, Senhor, traga direção para os teus filhos, para que eles tenham clareza do que eles precisam melhorar, de que áreas eles precisam desenvolver, quais são os hábitos que precisam ser alterados, quem são as pessoas que não fazem mais sentido na jornada, se é porta de emprego, nós oramos para que o Senhor feche, abre uma nova, mas uma nova de acordo com a tua vontade. Jesus, nós queremos nos posicionar como filhos e não como órfãos. Então eu oro nessa manhã, Senhor, sobre um posicionamento alinhado à tua palavra. Nós queremos viver a totalidade de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Repreende toda a confusão, sim. Repreende, Senhor, toda a divisão, sim. Repreende, Senhor, toda a contenda. Nós oramos nessa manhã pela paz, sim, a paz que excede o entendimento humano, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, sobre novos ouvidos, uma nova fala, um novo olhar, um novo comportamento, uma nova conduta. Eu oro por salvação nessa manhã, em nome de Jesus.
Nós oramos, Senhor, pelos negócios dos teus filhos, a família dos teus filhos, e colocamos diante do teu altar para que eles possam viver um novo do Senhor, porque é chegado um tempo de ser quente ou frio. E eu oro nessa manhã para que o teu povo adote uma nova postura. Amém. Nós oramos e consagramos todo esse nosso dia ao Senhor. É a nossa oração. Amém, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. 10 minutos, o maior devocional desde quando eu comecei aqui. Mas que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus negócios. Amanhã estaremos aqui. Beijo no coração.